Boa noite, Jane. Então vamos lá, gente. Janinha já tá a postos ali. Tranquila aí, Jane. Som, o áudio? Verifica para mim, por gentileza. O áudio tá bom ou tá longe? Tá baixo o som? Vocês estão sentindo calor? Só desligar aqui, ele queria mais dar um dedo. Beleza. O problema é o ruídozinho, né? Se vocês sentirem calor, pode falar, tá, gente? A gente liga de novo. Qualquer coisa, tem um ali de baixo também que ele é mais silencioso. E aí dá pra gente conversar melhor por causa do ruído, né? Gente, então, boa noite mais uma vez para vocês que estão aqui na SEAC. Boa noite para quem está aí nos acompanhando virtualmente. Maria Silva, Jane. Então, hoje nós estamos nos reunindo aqui com o propósito de conversar um pouquinho em torno de uma obra que está sendo lançada com o objetivo de facilitar a nossa compreensão a respeito do tema perdão. E eu vou fazer algumas colocações aqui, a gente vai conversar um pouquinho, quero que vocês se sintam bem à vontade para participar, para fazer algum comentário aí, tá, gente? Não é porque eu tô aqui que a palavra vai ficar só comigo, não. Vocês podem também, a gente pode conversar numa boa, que a gente está nesse formato para isso mesmo. Dos aspectos importantes aqui desse formato que a gente propõe aqui na SEAC é exatamente para que a fala não fique com uma pessoa, mas que a sabedoria circule. Isso favorece o nosso diálogo, a nossa comunicação, a gente preza muito por isso aqui. Então, deixa eu mostrar para a turminha que está em casa, as minhas amigas, amigos e parceiros que estão aqui, ó. Hoje não é para qualquer um ter amigo dessa belezura, não. Olha aqui, ó. Olha as carinhas do povo, olha. Olha aqui, gente. Olha a turminha. Antônio Carlos, Rafão. É isso aí, essa é a SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós atrasamos um pouquinho, turminha, porque estávamos finalizando o magnetismo aqui e por respeito às pessoas, os magnetizadores que estavam lá cuidando das pessoas, atrasamos uns 15 minutinhos. Como de costume, nós vamos fazer uma oração, apesar de que nós já estamos aqui numa mesma sintonia, mas a gente vai fazer uma oração para que a nossa conversa seja o mais elevada possível e para que a gente, de fato, consiga sentir, porque uma palavra que ela é direcionada para o intelecto, para o racional, geralmente ela se perde, mas uma fala que ela sai do coração de alguém e vai para um outro coração, ela germina e ela cresce e frutifica. Então, nosso objetivo sempre é buscar que as nossas conversas, o nosso diálogo seja o mais elevado possível. Eu vou formular aqui uma prece inicial, no final peço alguém para fazer a prece final por nós. Pode ser assim? Ótimo. Então vamos lá. Quem está em casa aí pode nos acompanhar também, tá, turma? Nesse momento, Senhor Jesus, aqui nos encontramos com o nosso coração voltado ao alto, gratos, Mestre amado, por mais um encontro, firmes na convicção e na fé dos teus ensinamentos, mais precisamente na sua fala, que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos por aqui, nesse espaço, com a presença dos benfeitores espirituais, que pela misericórdia infinita nos eleva e conseguimos sentir a tua presença e o teu amor que nos envolve. Rogamos as bênçãos de Ismael, governador espiritual do Brasil, que nos ilumine, nos abençoe e fortaleça os nossos esforços para que todos os projetos, as nossas melhores intenções possam alcançar o êxito espiritual. Que os bons espíritos sempre nos incentivam a investir ao caminho a trilhar, que é o caminho da misericórdia, que é o caminho do amor e, acima de tudo, da caridade. Que os nossos melhores sentimentos e vibrações envolvam a todos aqueles que estiverem nesse momento passando por dificuldades, enfermidades, dor, sofrimento. Permita, Senhor Jesus, que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, a todas as instituições aqui representadas, e rogamos ainda uma vez, Senhor, que o Senhor converta o nosso coração, nos sensibilize para que possamos perseverar. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito precisamos da tua presença no meio de nós. E que, sobretudo, Mestre, que possamos também estar contigo. Ave Cristo, que assim seja. É isso aí, turma. Vou falar um pouquinho hoje a respeito desse livro, que é o Perdão, Sacrifício Mais Agradável a Deus. E para começar, eu já vou enfatizar para quem eu dedico o livro, não só a mensagem em si, mas todos os benefícios que surgirem partindo da leitura dessa obra. Eu dedico essas bênçãos, esses frutos a todos os familiares que perderam fisicamente os seres amados pela morte violenta, crimes hediondos, feminicídios, estupros, homicídios. Somos todos filhos do Calvário. O objetivo da obra é, em primeiro momento, consolar os corações, principalmente aqueles corações mais, vamos dizer, afetados por situações complexas da vida, que faz parte da vida. Eu gosto muito do filósofo Nietzsche, que ele é um filósofo que só lê quem é mais ou menos como ele, não precisa nem falar, né? O Nietzsche, ele fala, a vida é luta, vamos aceitar que dói menos. A vida é luta, é a realidade da vida, mas dá pra gente viver com qualidade, dá pra gente viver com sabedoria, dá pra gente viver com ânimo e passar pela vida de forma consciente. E o livro, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a luta que nós vamos enfrentar diante da vida, mas com o objetivo principal de não passar pela vida, não passar pela luta, mas se posicionar de forma a obter a vitória esperada. Também quero te ver. Essa plantinha tá atrapalhando nós aqui. Melhorou, né? Melhorou demais. Então, mas por que isso? Por que não só passar pela vida? Porque a gente não quer só sobreviver. Já que tem o Evangelho, a gente quer viver com o propósito do próprio Mestre Jesus. A gente não quer passar pela vida e dizer, é assim mesmo. É assim, faz parte. Vamos viver como se fôssemos
robopatas diante da vida. Não, nós vamos viver, nós vamos enfrentar as lutas da vida, mas nós vamos enfrentar com a dignidade e com a educação que propôs o Emmanuel ao Chico, que é: sofra com dignidade e morra com educação. E aí, depois de ter um mestre como o nosso, um mestre daquele nível de amor, né? Um mestre com aquela gentileza, com aquela afabilidade, doçura que era Jesus, aquela alegria em pessoa. A gente passar pela vida cabisbaixo, naquela sofrência sem limite. Já vi gente assim? Como é que você tá? Tamo aí. Tamo aí. Você olha assim, você vê fardos nas costas da pessoa. Tem que arrumar um guindaste para tirar o peso. Mas depois de Jesus, gente, dá pra gente, de vez em quando, pegar o fardo, colocar do lado, dar uma respirada e falar: não, peraí, não tem só prova na vida, não. Deixa eu respirar aqui e desfrutar que a vida tem muita coisa boa. Ou seja, Jesus é um divisor de águas. Se você passava pelo sofrimento de uma forma sem Jesus, com Jesus você passa por uma forma totalmente diferente. Quer dizer que nós vamos deixar de sofrer? Não, eu acabei de dizer. Se nós passávamos pela dor, pela luta, sem Jesus de um modo, nós vamos passar pela dor e pela luta com Jesus de outro modo. Passar com a vitalidade que Ele espera. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então o livro é um livro que ele vem para consolar, mas ele também vem para mostrar que quem perdoa é o verdadeiro forte. O fraco é quem não perdoa. Quem releva é porque é forte. Quem é o tema da Inês da tarde de hoje? Quem é indulgente, é compassivo, é misericordioso, é forte. O fraco é o oposto disso. Então, o livro, você olha assim, você fala: não, mas um livrinho, isso aqui, uma sentada eu leio. Lê não, porque se ler, vai ler por sua conta. Que a minha proposta não foi para ser um livro sem diálogo. A minha proposta é que seja um diálogo entre eu e o leitor, ou a leitora. Cada expressão que está aqui é para ser refletida, é para ser pensada, é para ser sentida. Então, é um livro terapêutico, não é um tratado. Se fosse um tratado, ele teria 500 páginas. Se fosse para responder, ele seria um livro de 500 páginas. Dá para fazer tranquilo. Mas a questão de todo, assim, que a gente consegue perceber, é que quando a gente, e a minha proposta no livro é exatamente essa, eu coloco já no início do livro dizendo: olha, se você em determinado momento percebe que existe algo dentro de você que precisa ser resolvido, você vai parar antes de começar a ler. Vai olhar para dentro, vai acessar a dor, aquela específica que te incomoda. Pode ser o ranço. Sabe a pendenga com ranço? Você pensa no ranço, fala: lá vai eu enfrentar esse ranço. E aí você fala: eu vou ler o livro com esse intuito. Mas se você tem 10 ranços na sua vida, apesar que eu acho que é muito lei de causa e efeito, pelo amor de Deus, se você tem um tanto de pessoas que você tem uma desavença, uma coisa que você precisa assim, se libertar antes que adoeça, eu vou chegar lá, antes que adoeça, porque o perdão ele é remédio santo, como diz Emmanuel, e é remédio para quem perdoa. Então quem perdoa é que se cura. Ah, mas não estou doente, não está ainda, mas se não perdoar pode ser que fique, não é praga minha. É porque a vida, ela apresenta pra gente uma chamada de atenção para dizer: opa, cuidado com o que você sente, que isso pode te fazer mal. E a vingança, o ódio, a raiva, é isso. É a gente tomar doses diárias de veneno esperando que o outro morra. Então, se eu consigo perceber, falar: isso não está me fazendo bem. E, inclusive, a ciência explica. É descarga de cortisol no organismo. Contaminação.
produção excessiva de suco gástrico. Por isso que onde tem uma gastrite tem uma raiva, sim ou não? Já fizeram o teste? Xinga o ranço num dia e vê como é que vai ficar. Garganta, coração. É a didática laboratorial do Evangelho. Sabe como é que é? Já que eu vou dar uma vacilada, eu vou pelo menos aprender. Porque o Evangelho, quando fala pra gente relevar as coisas, é porque é saudável. Porque do contrário, a cabeça dói da enxaqueca, a cabeça dói, aquele nó na garganta, você leva a pessoa para tudo quanto é lugar, sim ou não? Fulano me falou isso, eu deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, fulano me paga, e você fica aqui, isso é descarga de cortisol constantemente. E aí que a gente vai contaminando o corpo. Vamos supor que você se depara com isso e fala, não, eu não quero esse sentimento, eu não quero esse peso, eu não quero isso. Qual que é o convite na leitura da obra? Se eu não quero isso, eu vou acolher essa dor, porque isso é uma dor. Eu não posso virar e dizer, é frescura, não. Mal feito é um mal feito. Uma vítima é uma vítima. Pode ser que não seja vítima da vida, mas uma vítima é uma vítima. Estão me fazendo entender? Sim ou não? Sim. Uma vítima é uma vítima. Pode ser que não seja vítima da vida, porque num duelo a gente nunca sabe quem deu o primeiro golpe. Mas fulano acabou comigo. Nós temos uma lembrança do passado? Não temos. A gente não sabe se fulano está dando o segundo golpe. Por isso que a humildade, na dúvida, vamos baixar a bola e vamos reconhecer a nossa pequenez diante da vida. Então a proposta é tomar consciência daquela dor, acolher aquela dor, olhar para ela. Nesse olhar para ela, a gente vai ressentir. A gente vai sentir isso de novo. Que inclusive é uma proposta terapêutica maravilhosa da TRG, acessar a dor, né, Inês? E aí tem aquela frase maravilhosa, como é que é, Inês? Fala pra gente. Vai doer como nunca para não doer nunca mais. Vai doer como nunca para não doer nunca mais. Eu estou ensinando o povo a fazer TRG? Não, estou dizendo. A gente vai acolher a dor com a luz do Evangelho. Porque o que a gente vai fazer é buscar o entendimento da situação. O entendimento da situação, por isso que o livro trata sobre autoconhecimento, sobre família, conflitos familiares, trata sobre incompreensão, compreensão e incompreensão. Então, é um livro que na medida que você vai lendo com foco daquela experiência dolorosa, você vai conseguindo, se a pessoa lê com calma, lê refletindo. Estou colocando isso porque não é à toa que o Brasil está como primeiro lugar do ranking mundial de ansiedade. A gente aprende a fazer estudo minucioso do Evangelho, humildinho, para aplicar humildinho em tudo. Que a análise, a leitura minuciosa, cuidadosa, ela deve ser em tudo. Comumente eu ouço pessoas dizendo assim, não, você deve ser uma leitora, deve ler muito. Não, eu leio pouco, mas leio de forma reflexiva. Porque o autor quer que você converse com ele. Não é para ler como se fosse um livro corrido. As pausas são importantes. Não dá para você pegar determinadas expressões, vê se eu acho uma aqui. Vou pegar do final. Não, vou pegar do início aqui, que é do Chico. A cruz foi a única aquisição de Jesus. Vou para a segunda. Poxa, mas isso aqui saiu da boca do Chico. Não saiu da boca da Rose, não. Saiu da boca do Chico. O que eu estou querendo dizer com isso? O Chico sofreu o suficiente. O Chico também foi um indivíduo que teve tudo e não teve nada. Porque nada do que ele tinha era dele. Ele pensava nisso. Ele não teve uma casa no nome dele. E o número de obras que ele psicografou foi quase 500 obras. E o Chico não foi um indivíduo de vida boa. Chico passou fome. Chico teve problema de hemorroidas, teve que fazer cirurgia. Chico tinha leproma. Os olhos sangravam. Chico teve aquele problema no coração gravíssimo. Angina, uma dor insuportável. O Chico experimentou a dor. Então, quando o Chico vira
vira e diz, da boca do Chico sai isso, que a cruz foi a única aquisição de Jesus, ou seja, Jesus não teve mais nada na vida. Ele teve a cruz. Gente, eu tenho que parar e meditar muito sobre isso. Tem que meditar muito sobre isso aqui. Primeiro. Então, são coisas que não dá para ler, bater o olho e parar. Olha, a Rose colocou aqui João, primeiro capítulo, no início da obra, não foi à toa que está aqui. Eu tenho que pegar, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Pergunto eu para vocês aqui, dá para você ler e passar? Para a próxima página? Sem fazer uma reflexão sobre isso? Então, doutrina espírita é filosofia de vida. Filosofia a gente degusta. Para traduzir essa ideia, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez um indivíduo virou para Sócrates e falou assim, Sócrates, a gente pega uma pessoa assim, um indivíduo assim, ignorante, que tem um desconhecimento, sentar ele na cadeira, amarrar ele na cadeira, pegar um filósofo ou um sábio de alto nível, colocar na frente dele e pedir para o sábio colocar tudo que ele sabe, explicar e dar uma aula muito super intensiva. Quando a gente soltar esse indivíduo da cadeira, ele terá se transformado num filósofo? Veja bem, o sábio, ele vem depois do filósofo. O filósofo é o que ama a sabedoria. Então, o filósofo é aquele que busca a sabedoria. O sábio é aquele que detém. Jesus era filósofo ou sábio? Sábio. Quem que é filósofo? Nós. Que estamos em busca da filosofia, em busca da sabedoria. Quando a gente fala filosofia, filósofo é quem ama o conhecimento acima de tudo. Aí, para vocês entenderem se vocês se enquadram na condição de filósofos ou não. O filósofo não é o acadêmico. O filósofo é quem lê no livro da vida. Vamos fazer entender sim ou não? Não é ler Nietzsche. O Joaquim da esquina é importante para o filósofo, porque o Joaquim da esquina também detém o conhecimento e o saber. Então, nem todo acadêmico é filósofo. E aí perguntaram, quando você solta aquele indivíduo da cadeira, terá se tornado um filósofo? O Sócrates, que não era bobo nada, um mestre do saber, vira para o indivíduo e fala, olha, minha mãe é parteira. E uma excelente parteira, por sinal. Mas uma coisa que minha mãe não consegue fazer é que uma mulher dê à luz sem que ela esteja grávida. Esperto, hein? Sacaram? Minha mãe é uma excelente parteira. Mas o que ela não consegue fazer é que a mulher dê à luz sem que ela esteja grávida. O que isso significa? Você precisa degustar. Não é ler muito, é ler bem. É ler refletindo, é ler meditando, é entender a poesia de cada trecho. Ah, mas a Rose não tem um parágrafo no livro. Por que a Rose não tem, né, Cícero? Já falei com a Cícera, não coloca parágrafo no livro. Vocês acham que é fácil fazer isso aqui? Pergunta para ela se é fácil fazer. Colocar o livro desse jeito aqui. Você passa na mão com umas 3, 4 pessoas, né, Cícero? Estou falando até né, sair a obra pronta. Não é à toa. Cada coisinha é pensada. Cada elemento é pensado. Agora, tem uma questão. A questão é que essa obra aqui, ela pode e deve ser lida por espíritas, porque perdão é algo que todo mundo precisa, de alguma forma, compreender para os momentos mais desafiadores ou menos desafiadores da vida, a gente saber que o perdão é o caminho. Mas é um livro, se você pegar esse livro aqui e entregar para uma pessoa que não tem o menor conhecimento de espiritismo, essa pessoa vai entender. Eu aposto com vocês. Porque eu faço questão, inclusive, de colocar na íntegra questões
questões de O Livro dos Espíritos, questões do Consolador, trechos de fala de cartas de Paulo, trechos do livro de Gênesis na íntegra. O que eu quero atingir com isso? É o objetivo duplo. Primeiro, quem não tem o conhecimento, quem não tem conhecimento nenhum de espiritismo, vai pegar a obra e nas referências ela vai ter acesso ao conteúdo mais substancioso. Porque em se falando de doutrina espírita e de Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos, o livro primeiro, é o livro mais substancioso. Se a pessoa que não conhece espiritismo pegar lá, Jesus é o guia modelo, não tem essa questão aqui, tá? Mas se pegar lá, Jesus é o guia modelo da humanidade, ela já vai ter acesso ao Livro dos Espíritos, ela vai ler lá, Livro dos Espíritos. A probabilidade do dia que ela bater o olho no Livro dos Espíritos, ela fala, vou comprar esse livro. Eu quero esse livro. É grande. Para tirar aquela ideia de que um livro secundário é um livro que tem que ser pobre. Muito facilitado, muito simples. A linguagem deve ser simples, mas o conteúdo não pode ser simplório. Estou me fazendo entender? Isso é um desafio, porque você trazer um conteúdo substancioso para quem não é espírita, um conteúdo substancioso para quem já é espírita, e ao mesmo tempo uma linguagem simples para atender quem não é espírita, é um desafio. Mas volto a repetir, é um livro que deve ser sentido, é um livro que deve ser lido de forma terapêutica. Então, as pessoas que já são espíritas possuem um conteúdo, uma base. Eu faço o entrelaçamento aqui das 3 fases da revelação divina para facilitar as explicações, por exemplo, sobre Páscoa. Por que é que Jesus escolhe exatamente a Páscoa judaica para selar, para fazer uma nova e eterna aliança? Por que da Páscoa? E aí eu explico primeiro no livro o que era a Páscoa, o que é a Páscoa judaica. Todos os elementos da Páscoa judaica. Comemora-se o quê? Libertação. Que tipo de libertação? A libertação mesmo de grilhões. Só que com Jesus você passa a ter uma outra Páscoa. Porque Jesus é aquele que o alvo da sua mensagem é para a intimidade, é para o coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, escravo, fisicamente falando, materialmente falando, ou não, pouco importa. Porque para Jesus, a Páscoa é a libertação moral do ser. Por isso que ele faz uma nova e eterna aliança. Jesus foi pregado no madeiro, ele não foi nem atado, ele foi pregado. E ele demonstrou que ele não estava preso. Estava livre. Não vou falar tudo porque vocês vão ver o livro. O Paulo pregou em cadeia, prega em cadeia. Esse Paulo estava livre ou preso? Livre. Os cristãos foram comidos por leões. Entravam cantando. E o povo com preguiça de ir na casa espírita. Não conseguia entender, não. Se reuniam em sepulcros para falar do evangelho. E o povo, eu estou com uma encravada aqui, hoje não vou para tarefa não, para dar uma encravada. Tem dias que a gente tem que refletir sobre essas coisas. Com Jesus, libertação para ele é outra libertação. Não é ausência de provas. Não é carteira cheia, bolso cheio, facilidade na vida. É outra coisa. Uma coisa muito mais interna, muito mais da alma. Então ele tira a gente do materialismo e joga a gente para um nível de profunda espiritualidade. Por isso que lá está a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então você está falando que a Páscoa judaica não é importante? Claro que é. A escravidão, a escravatura no Brasil não é uma marca terrível, uma chaga aberta que nós precisamos curar? No 13 de maio de 88, não foi um marco de progresso na história, principalmente do Brasil? Sim ou não, gente? Vocês estão na dúvida ainda? Então, quer dizer que a libertação de fora não seja importante. Quer explicar que existe uma libertação que é muito superior a essa de fora.
fora que a gente tanto almeja. Que a gente não quer o povo subjugado, a gente quer um povo subjugado? Não, a gente quer um povo liberto. Agora, o que é liberdade? Aí entram os aspectos filosóficos da obra. Que vocês é que vão chegar na leitura às conclusões, porque eu confio na filosofia e na educação. O que é educação? Arrancar de dentro. Não sou eu que tenho que responder. Conseguem perceber? Sim ou não? Sim. O significado da palavra educação é arrancar de dentro. Por isso que eu não gosto muito do termo aluno. Aluno sem luz, né? Eu prefiro educando, porque ali existe um saber. Então não estou falando para seres ignorantes, estou falando para quem pode conversar. E aí a gente vai pegando uma coisa, por isso que tem determinadas partes do livro aqui, que é meio Marcos o Evangelista, que é meio jornalístico. Eu estou traçando informações para você seguir um roteiro, uma linha de raciocínio e atingir a ideia, e pegar a ideia. Só para apresentar para vocês aqui os capítulos. Capítulos são 3 capítulos, né? Dentro dos 3 capítulos tem os itens. O primeiro item do capítulo 1 trata sobre a dor e a pedagogia da vida. A dor que eu falo aqui é o sofrimento, que é mais conhecido o termo sofrimento. Por que a gente sofre? Porque a ideia é essa, de entender a dor e entender a pedagogia da vida. Nem toda dor é pedagógica. Ok? Guarde isso aí que é importante. Nem toda dor é pedagógica. Tem dor que a gente tem que a gente quer ter. Problema financeiro, estourou o cartão de crédito. Eu estava melancólica, eu fui lá no shopping, fui comprar. Não é? Primeiro que é um luxo. Se eu fizer isso, eu tô lascada, eu viro mendiga. É um luxo você estourar o cartão. Tem gente que não tem nem equilíbrio emocional para ter cartão de crédito. É umas dores assim que não precisava ter. Tem porque quer. Tem umas coisas que a gente tem porque quer. Aí comeu lá de tudo, não é? Aí comeu a feijoada, depois pegou lá aquele bastante torresmo. E aí o fígado vai olhando aquele negócio. O fígado. Aí toma uma cachaçinha e o fígado só olhando desesperado. É dor porque a gente não precisava ter, mas tem. Nem toda dor é pedagógica. E aí a gente vai entender aqui nesse item qual que é a dor pedagógica e por quê? Por que tem que ter dor? Por isso, por que a gente não pode ter uma vidinha mais tranquilinha, hein? Vocês não acham, não? Por que a gente não pode ter uma vidinha mais tranquilinha? Tem hora que dá uma vontade de não dá, não? Mas a gente acomoda demais, né? A gente incomoda demais. Não acomoda, não. O que vocês pensam sobre isso? Se não vem alguém para dar uma bicuda da bunda da gente, dizer, minha filha, a Rose vai ficar prostrada aí nesse comportamento mesmo, tem 300 anos, você tá agindo assim, minha filha. Ou seja, aí tem gente que fala assim, ou a gente vai pela dor ou pro amor. Gente, reflete melhor sobre isso. Vamos refletir melhor sobre essa expressão. Porque se alguém busca uma instituição espírita pela dor, não fica pela dor. Porque se fosse ficar pela dor, ia se frustrar, porque não existe promessa nenhuma de que uma vez que você abraça a doutrina espírita, seus problemas acabaram. Tipo, Zorra Total, Cacete e Planeta, né, Zorra Total? Cacete e Planeta espiritual. Abraça Jesus aqui que está salvo. Seus problemas acabaram. Quando vocês contam que se você tinha problema antes de Jesus, depois que você abraça o Evangelho, você arruma mais um caso. Porque você vai ter que renunciar a um tanto de coisa. Você fala, não, eu era canalha demais, né? Aí você fala, não dá pra agir assim, não. E aí todo mundo o relacionamento tóxico. Ninguém é tóxico pra ninguém, vocês já viram isso? A pessoa é sempre a vítima. Aí vai buscar uma coisa, né? Fala, não, descobri que a tóxica da relação era eu. Sou eu. Ou seja, a perspectiva de problema
Você vai amadurecendo também, você vai entendendo, você fala, não, eu tenho que renunciar isso aqui, e renunciar isso incomoda. Ou seja, é um desafio ver com o Evangelho. Agora, é um caminho sem volta, no sentido de que é tão maravilhoso o caminho do Evangelho, a paz interior que a gente sente. E quando eu digo paz interior, não estou falando ausência de problema. Eu falo por experiência, gente. E eu posso dizer sem nenhuma modéstia, porque se tem uma coisa que eu não sou na vida, é modesta. Não tenho o menor interesse. Porque assim, eu fico pensando às vezes o seguinte, os Espíritos fizeram tudo pela gente. Você tem o ensino coletivo dos Espíritos superiores, Espíritos de alto nível, gente. Santo Agostinho voltou para dizer, gente, eu defendi o pecado original, mas tem pecado original não. Ele voltou, Santo Agostinho, grande gênio, que eu sou apaixonada pela filosofia de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Ele voltou, Sócrates, Platão, Paulo Apóstolo, João Evangelista, São Vicente de Paulo, eles já fizeram tudo. Eles fizeram tudo, a codificação aí perfeita. Aí vem as obras do Chico. Você olha tudo aquilo assim, você fala, meu Deus, eles fizeram tudo isso, né? Agora eles estão esperando que a gente faça a nossa. E se eu fico assim, ai, quem sou eu? Quem sou eu? A gente tinha que falar assim, quem sou eu para não fazer? Porque frente a um Chico com todo aquele problema, se fez tanto, frente a um Bezerra que dedicou a vida dele, não deu só o anel não, gente. Que era a última coisa que ele tinha. Ele deu a vida dele, né? O patrão do abrigo, né? Você olha para um Bezerra e você fala, meu Deus, fez tanto. Acho que vale a pena me esforçar. Quando a gente faz a coisa boa, você fala, que bom que isso eu já dou conta de fazer. E perseverar e ter isso como estímulo. Então, se tem uma coisa que eu não sou, é modesta. Quando eu sei fazer alguma coisinha, eu falo, isso aqui eu sei fazer até esse ponto. Vou melhorando na caminhada. Mas isso aqui eu só sei fazer. E eu já nem sei porque que eu comecei a falar disso. Sei sim, peguei esse. Estava falando da didática, da leitura. Estava falando aqui da pedagogia da dor. A gente, quando vai pegar o livro dos Espíritos para ler, para entender, a gente tem que ter com a cabecinha aberta, porque nos mínimos detalhes, eles podem fazer uma revolução da intimidade da gente. Porque a gente aprende que a gente não precisa ter a dor como companheira. Você pode aprender de forma inteligente. É quando eu me nego que vem aquela bicuda na bunda da gente para falar, filha, opa. Então assim, a dor faz parte da vida? Do mundo corporal, ela está presente. Eu posso sair na chuva ali e pegar um resfriado. Você mergulhou no mundo corporal, o mundo corporal, ele é fluido. Ele está modificando a todo momento. Está aí uma das causas de sofrimento humano. E está aí uma parte do livro que eu dedico todo para falar sobre a lei da impermanência. Para a gente entender que esse sofrimento a gente não precisa passar. Entende o que eu estou querendo dizer? Existem dores que o ser humano está aqui, ó, agarrado, que ele não precisa passar. Que se a gente tiver o mínimo de desapego, eu não vou me pegar dor, não. Eu vou me pegar naquilo que eu posso fazer de melhor na vida. Eu não vou esperar um empurrão da vida para movimentar. Eu vou movimentar estudando. Eu vou movimentar aprendendo. Eu vou movimentar refletindo. Eu vou movimentar trabalhando. Ou a gente vai esperar mais dor e sofrimento. Então, característica pessoal. Cada um de nós temos características pessoais, conquistas e valores positivos que a gente tem que investir nisso. Eu jamais poderia deixar, com todo o conhecimento que eu tenho de doutrina espírita, escrever alguma coisa sobre perdão. Eu jamais poderia deixar isso passar em branco. Tanto que eu contei para o pessoal, para o Antônio Carlos, contei para Helena, que eu estava no ápice da escrita do livro de magnetismo, que é um livro denso, mas muito denso. E aí veio a seguinte comunicação: dá uma pausa, que você está fritando sua cabeça, você está se prejudicando, escreve o livro Perdão. Sabe por que esse livro foi escrito, Carlos? Como ele surgiu?
O Amor e Caridade é uma instituição aqui perto do Hospital Santa Rita. Uma instituição lá que tem uma instituição maravilhosa, gente. Uma tradição assim. Eles me deram um tema para falar. E era um tema semelhante. E quando eu peguei a estrutura do tema, com as referências todas que eles passaram, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada de fazer. Eu fiz a palestra inteira com um nó na garganta, querendo chorar. A Inês estava comigo no dia. Eu falei, gente, todo mundo tem que saber disso. Do tanto que o Evangelho é consolador. Mas um Evangelho bem lido, gente. Um Evangelho bem lido. Isso pode literalmente salvar vidas. A gente pode evitar guerras com um livro desse, com um conteúdo. Estou falando do livro, claro que eu tenho que falar do livro mesmo, eu que escrevi, né? Então, mas o que eu estou querendo dizer é sobre a doutrina, é sobre o Evangelho. Eu nada mais do que faço aqui que entrelaçar as informações e compilar. Para a gente pegar e entender de uma forma lógica, sabe? E aquela questão, você pensa assim, como que aqueles cristãos do tempo de Jesus, lá do cristianismo primitivo, como que eles conseguiram passar por tudo aquilo? Como que frente a uma situação desafiadora, porque ali não estavam só, por exemplo, se eu fui presa, eu tinha que ou negar Jesus ou eu seria morta. Não era só a pessoa, não, gente. Era o filho da pessoa, era o pai da pessoa. Ali você via idosos, você via crianças. Se você negasse Jesus, você salvava seu filho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como é que nós vamos ler isso? Distanciados? Ou ela vai pensar assim, meu filho Arthur, com meu filho Gabriel. Você vai pensar, diz que a mãe vai pensar, meus filhos, minhas filhas. Estão entendendo? Será que eu teria força suficiente para ver torturando o meu filho e eu sem negar Jesus? Não dá para ler distanciado, não. Quando o Evangelho fala de sacrifício, quando você lê no Boa Nova, Joana de Cusa, atada ao madeiro, prestes a ter o corpo pegando em fogo, que eles colocaram fogo nela. O filho dela dizia, mãe, nega Jesus, mãe, nem sou cristão. Nega Jesus. Imagina o seu filho pedindo para você o libertar. Nega, mãe, Jesus. O que vocês fariam? E aí não dá para a cabeça responder, tá? Por isso que tem que ser lido com sentimento. Um livro Ave Cristo, um livro há 2000 anos, um livro Paulo e Estevão, não pode ser lido com a cabeça. Você tem que ler e você tem que ver o ser que você mais ama ali. Livro, por exemplo, Paulo e Estevão. Abigail vendo o pai dela sendo morto, sem ela dar uma voadora em ninguém. A Inês tem que ler pensando em quem? Na Naomi, na filha dela. Eu tenho que ler e pensar nos seres que eu mais amo, para dizer, será que eu faria isso? Para a gente aproximar minimamente do que Jesus está querendo dizer, com vitória e derrota. Se eu não conseguir sentir isso, gente, o livro foi escrito para nada. E não é o Emmanuel que não atingiu o objetivo, é a gente que às vezes não sabe ler. Ler distanciado, nossa, que lindo! Oh, eles entraram cantando e os leões comeram eles. Minha filha, para e pensa aquilo, vê o cenário. Ali quem está falando é quem viveu. A mulher dele foi comida por leões, a Lívia. E detalhe, a maior dor dele é que ele não perdoou ela antes. Nós estamos falando de quem? Emmanuel, o maior evangelizador do Brasil. Quem pode falar é quem passa. Eu estaria cometendo um crime se diante do conhecimento que eu tenho, teórico e prático do perdão, se eu não escrevesse nada. Seria egoísmo ao extremo. Porque eu poderia ter feito o contrário. Todos nós poderíamos, da minha família, poderíamos ter feito o contrário. Ao invés de perdoar, ao invés de acolher, ao invés de amar, ir lá matar a família toda. Fizemos não, por
quê? Dignidade moral. Senso de humanidade. Por Jesus em nós. Coloca alguma coisa, menciona alguma coisa no livro? Não. Por quê? Porque não é objetivo. Fazer sensacionalismo, vitimismo, chamar atenção. Isso quem faz é Balanço Geral e Cidade Alerta. Aqui é evangelho dentro. Porque se eu não perdoasse dentro, se dentro de mim tivesse alguma pendência, aí não tem como fazer nada. Como diz o apóstolo Paulo, o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. É dentro, é silencioso. Mas aí que está a diferença, porque quando você vê no há 2000 anos, quando você vê no Ave Cristo, aquelas mãezinhas vendo o filho delas serem torturadas, martirizadas, comida por leões, sem negar, eu ficava pensando assim, com a primeira vez que eu li o Ave Cristo, eu falei, gente, como que isso pode ser agradável a Deus? Eu ficava indignada, falei, não, mano, peraí, vamos conversar aqui de novo aqui. Aí eu li o trecho de novo e falava, como que isso pode ser agradável a Deus? E nas rádios novela, você ouve os leões. Ô, gente, nós temos uma dívida com Legião da Boa Vontade, com o Paiva Neto, que produziu aquelas radionovelas, que é uma coisa espetacular. Eu fui daqui da Bahia ouvindo há 2000 anos. E aí eu parei exatamente na desencarnação da Lívia. Quando eles abriram e os leões, eles deixavam os leões famintos. Comiam as pessoas vivas. E aí você praticamente vê o cenário maravilhoso, aquilo com sensibilidade na gente, fala, nossa, meu Deus. Vocês já leram o livro há 2000 anos, gente? Eu já sei. Vocês sabem que a Lívia não precisava, né? Sim. Não era ela que seria martirizada, era a serva. Ela, do jeito que ela estava vestida, eles jamais colocariam a mão nela, porque ela era uma mulher nobre. O que ela faz? Implorou para a serva para trocar de roupa com ela, porque ela queria testemunhar o amor por Jesus. Entenderam? Nível. Olha o nível. Ah, mas ela não pensou na filha dela? Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês perceberam isso na obra. Vocês sabem que o Públio Lentulus é o Emmanuel. Aí eu fazendo revista Caras do Mundo Espiritual. Fofoca espírita. Fofoca espírita. Hoje baixar o nível é terrível. Que o Emmanuel não me ouça agora, mas eu vou falar. O meu patrão desencaminhou a filha dele. Vocês sabem quem que é a filha dele? Flavinha. Nos bastidores espirituais, vocês sabem quem que é Flavinha? Flavinha é o Chico, gente. A Flavinha, filhinha, leprosinha, que virou para ele, pro papai. Naquela época que ela pediu, papai, eu quero Jesus. A Lívia ainda tinha grande acesso à sensibilidade da Flavinha. Quando jogaram aquela semente da discórdia no coração de Públio Lentulus, que ele virou e falou assim, minha mulher também trai. E aí o machão foi, né? O macho, aí separou da mulher em casa, virou e falou, você a partir de agora não é mãe da minha filha. E aí ele começou, aí você vê Flávia, só ladeira abaixo. Olha como que é a vida. E o que o Emmanuel é de Chico? O orientador, o mentor, gente. Olha que lições, que lição maravilhosa. Da própria filha no passado. Sim. Ah, mas ele fez por orgulho. É o orgulho que nós estudamos hoje aqui à tarde, que a Inês colocou pra gente. Não podia baixar a bola não, que ele era o senador. Não podia aceitar que foi Jesus que curou Flavinha. Que se Jesus não tivesse curado, nem viva ela não tinha permanecido. Ele falou que foi o clima da Galileia. E se fosse uma filha nossa? A gente ia bater no peito e dizer, não, essa dor eu prefiro passar. Igual a Joana de Cusa com o filho lá que gritava, mãe,
Abjura, Jesus nega porque eu nem sou cristão. O isqueiro já estava assim, ó. O que ela falou? É igualzinho as mães de hoje em dia, né? Cala-te, meu filho. Hoje em dia as mães ficam assim, eu não posso falar não com meu filho não, senão vai gerar complexo, trauma. Deixa de rolar no chão de pirraça, não tem problema não, daqui a pouco aprende. Cala-te, meu filho. Jesus foi puro e não desdenhou o sacrifício. Perceberam? Sim ou não? Na hora que a dor, a luta bate na prova da gente, a gente vai rolar no chão fazer pirraça? Ou a gente vai parar e pensar, não, mas Jesus passou por tudo aquilo, era puro, né? A gente não é muito flor que se cheira não, né? Então, tá tudo certo. Coerência. Ah, mas é tranquilo? Não, por isso que é sacrifício mais agradável a Deus. É sacrificioso, perdoar dói. E detalhe, não tem tempo não. Um dia vai passar? Pode ser que não. Tô no aguardo. Tem promessa que vai passar a dor? Também não tem. Entende? Porque o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Agora, o amor que a gente aprende com Jesus é um amor que você tem pelo seu filho e é um amor que você desenvolve pelo malfeitor. Aí é que são elas. Vocês vão querer ou vão correr? E ele vira, o soldado vira para ela, ri da cara dele e pergunta: esse seu Jesus só te ensinou a morrer? Ela falou: não, meu irmão, me ensinou a te amar também. Percebe a diferença? É para quê? Para a gente ler isso longe da gente? Achar lindo? Ai, que lindo! Não. É para sentir o sacrifício mais agradável a Deus. Para dizer, é duro, é desafiador, é doído mesmo, mas é a melhor escolha. Só que se a gente não entender o mecanismo pedagógico da dor, que é o primeiro item, a gente não consegue o perdão, tá lá na frente. Primeiro é entender a pedagogia da dor, porque Deus não é um carrasco. Deus não é um carrasco, ele é pai da gente. E pai muito melhor que a gente. Entende? Então, primeira coisa, a dor e a pedagogia da vida. Segunda, autoconhecimento, chave libertadora. Porque antes da misericórdia deve vir o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos apequena. Eu queria que vocês refletissem em torno dessa palavra. Poder, pega essa Bíblia marronzinha ali para mim, fazendo favor. Essa lá nessa estante. Isso, fazendo favor. Bíblia que eu puxei. Deixa eu ver. Nova Bíblia. Obrigada. Bíblia de Jerusalém. Lembrado da palavra que eu falei aqui? O autoconhecimento nos apequena. O que significa isso? O que vocês conseguem perceber disso, sentir? As nossas imperfeições, a nossa pequenez. O que mais? O autoconhecimento nos apequena. Eu tô esperando vocês falarem. Estou pensando. Tô no aguardo. Falei que ia ser uma prosa. Eu falei que ia ser uma prosa. É uma coisa que faz a gente ter real noção do nosso real tamanho, né? Que a gente tem. História mais humilde, né? Aí, vai, tá quente. Tá quente. A gente percebe que a gente é ser humano. Ser humano tem falhas, né? Nós temos questões para resolver. Então você diminui mesmo, você cai, né? Você não, tá tudo certo, você
aprender que a gente não está pronto, a gente precisa estar sempre reconhecendo essa pequenez para a gente trabalhar em cima. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? O apequenar é para quê? É crescer, né? Crescimento, né? Autoconhecimento nos faz crescer, né? Sim. Aí, ouviram? Ela falou pra dentro, mas fala aí de novo. Tinha que dar uma zoada, né? À medida que a gente se torna menor, a gente não julga o outro, porque a gente se iguala ao outro. Aí, ó. À medida que a gente se conhece, a gente Se iguala ao outro. se iguala ao outro. Na maioria das vezes, Se torna menor e se iguala, né? Na maioria das vezes a gente se acha mais, né? Assim, no nosso lugar de vítima, né? A gente se coloca maior que o outro, perfeito, melhor que o outro. É porque o orgulho incha, né? Mas eu sei que eu não sou aquela cara que Mas algo mais, gente? Eu acho também às vezes que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa do outro, que as coisas acontecem no coletivo, né? Não só assim, o que eu sou, não. É muito que a gente, o autoconhecimento faz a gente ver também que o outro é importante no posicionamento, né? Igual na família, por exemplo, O outro é importante, né? Numa tarefa, né? Todos são importantes, não é porque até mesmo nas profissões, né? Porque um estava rindo ali, o outro não, a gente, né? Tudo, né? Ver todos como irmãos mesmo, né? Como mostrou pra gente, né? Sim. Jesus não colocou ninguém assim como melhor, né? Sim. Ele colocava as pessoas em nível de igualdade. Tanto é quando a mulher falou lá, quem que você quer? Coloca o meu filho na direita que eu esquerda. Sim. Por acaso ele pode passar o que eu passei? Não, então assim, Jesus não. E o nível de igualdade de Jesus é: vós sois deuses. Então, quando a gente é pequeno, pequeno perto de Deus, a gente nunca se sente inferior, né? Não é um pequeno de inferior, né? E quando a gente se iguala ao outro, não é porque somos todos muito pequenos, é porque para Deus a gente é a obra-prima, né? Então, assim, e aí somos filhos, sim. E aí a gente se apequena na condição de se entender como potência em expansão, né? Porque aí que eu acho que eu não consigo não me sentir pequeno perto da grandeza de Deus sem me sentir super potencializada com essa potência. Que eu nunca vou alcançar, mas quando eu me pequeno, eu vejo o infinito, né? Que é a evolução, que nos espera, né? Que nos espera, que está além de sermos crísticos, né? Então, assim, uma pequenar para compreender a imensidão do que Deus nos fez, assim, a imensidão do que Deus nos fez, que é uma imensidão infinita, isso é muito grandioso. E aí pequenando, nos tornamos todos iguais, a gente se vê todos como filhos e todos grandes potências. Sim, todos grandes potências. E é isso que eu acho que é o pequenar. Não é pequenar que nós somos pequenos, somos imperfeitos. São tão insignificantes. São tão insignificantes, porque a doutrina espírita fala isso. Nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. Exatamente. Isso muda a nossa percepção completamente. Porque não é no sentido de perfeito, mas no sentido perfectíveis. Aí é a expansão. Quando a gente se sente imperfeito, a gente está encolhido. Quando a gente se sente perfectível, você fala, nossa, Deus, né? Ele estimula a gente, né? Eu sou filho de Deus, peraí, ele me colocou uma consciência para eu despertar. Isso tudo aqui é para isso. O Emmanuel tem uma fala que é o que você está falando aí. Ele fala assim, o diamante no lodo não deixa de ser diamante. Lindo, não é? Para a gente olhar uma pessoa numa experiência desafiadora, difícil, você já fala, ele está momentaneamente num lugar assim. Um diamante sai lapidado. Mas daqui a pouco ele está bem. Ele está naquele momento ali, mas ele não é aquilo ali. Agora, só quem se é pequeno é que consegue fazer esse processo de aproximação. Porque a pessoa que pensa que é melhor do que o outro, ela está distante do outro.
Essa questão do apequenar-se, eu gosto muito, que a gente aprende isso com Maria. No Magnificat de Maria, lindo por sinal, que aquele transe de Maria, vocês lembram do encontro de Isabel com Maria? Que João Batista lá dentro, quando viu que Maria estava, ele já, João Batista, né, priminho mais velho, já deu uma... E rolou um transe entre as duas almas ali, com aqueles dois espíritos. Uma coisa linda. E Maria fala assim, Cântico de Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador, porque se atentou na baixeza, na pequenez de sua serva. Espetacular, né? Gente, um anjo daquele nível de Maria dizer que Deus se atentou na pequenez de sua serva. Consegue compreender? Ela era pequena ou não? Em relação a quê? Claro que você olha, pequeno. Isso é bom senso. Você olha para tudo, era o que às vezes o Chico ficava tentando dizer pro Emmanuel, e o Emmanuel zoava ele. Ai, tem hora que eu me sinto verme. Ele fala, cuidado, porque o verme está cumprindo com o seu dever, ô Chico. Cuidado, porque ele se sentia, ele via aquilo, gente. O Chico tinha acesso ao grupo de estudo do Evangelho lá na Erraticidade, que era tipo Abigail, era Paulo, era João Evangelista, Emmanuel estava lá. Ele via tudo aquilo, ele se sentia pequeno. E aí ele ficava tentando nomear aquilo, e aí a Emmanuel pegava na questão para dizer, olha, se você está se sentindo verme, então cumpra o seu papel de verme diante da vida. Nossa, espetacular! Porque o verme também é filho de Deus. E o mais lindo disso tudo é que quando a gente vê lá no livro Pensamento e Vida, no último capítulo, Emmanuel fala assim, o verme é amado pelo Senhor como arcanjo. Entende? Daí a gente sentir isso e falar, não, mas isso aí, então eu posso fazer alguma coisa, eu posso dar o meu melhor. Mesmo pequeno, eu posso dar o meu melhor. Agora, eu acho que na medida que a gente vai crescendo, menor a gente vai se sentindo. Porque aí você vai ficando igual a todo mundo, assim, você não vai se sentindo... Sabe? Você não vai... É isso aqui, ó, horizontalidade sempre. Não tem aquela coisa olhando por cima. Tipo assim, vou dar uma irradiada aqui na luz pra Carlinha ver o quanto eu sou. Deixa eu jogar aqui uma luzinha, aqui, um aroma fresco. Ô, gente, o meu cheiro é natura. Dividido 10 vezes. Não tem cheiro de amor, não, que eu não tenho cheiro de amor. O cheiro do Chico era um cheiro natural. Eu dou conta de exalar perfume de rosas? Não, então eu compro Natura, tomo banho todo dia. Eu não é? Para dar uma melhorada aqui. E vamos que vamos. O que mais? Tô acabando, tá, turma? Que eu sei que a gente veio todo mundo aqui para comer mesmo. Né? Eu fiquei sabendo que vai rolar uns comes e bebes aí, ó. Então, autoconhecimento, chave libertadora. A gente vai descobrir todo mundo que a gente é o quê? Vós sois Deus, sal da terra e luz do mundo. Tem gente que acha que isso é uma coisa que eu desmistifico na obra. Tem gente que fala que acha que autoconhecimento é olhar para a treva interior. Gente, onde tem sombra tem o quê? Luz. Como diz, você fica olhando demais para o abismo, olha de volta. Tudo que você nutre, cresce. Atenção é nutrição. Se você ficar focado na sua treva interior, o que vai acontecer? Aqueles pontos de melhoria, você olha e fala assim, ó, tô de olho nesse aqui. Tô de olho nesse. Pega a potência, investe na potência. De vez em quando você olha e fala, ó, tô aqui, ó, tô de olho. Nós vamos trabalhar nisso aí. Que é aos poucos. Então tem gente que tem medo do autoconhecimento. Quantas vezes eu já ouvi em palestra assim, quem somos nós para ter autoconhecimento? Gente, autoconhecimento é elementar. Poxa, se você não souber quem que você é, não é quem que você é, porque no fundo ele não é nada não. Porque como é fluido, inclusive era uma dúvida que eu tinha. Mas como é não tem,
se não tem uma coisa fixa, como é que eu sou alguma coisa? Tem hora que dá uma neura na gente. Eu falo, eu sou alguma coisa, eu não sou nada. Alguma coisa a gente tem que nomear, para falar, Rose, não, nasceu 9 de março, é pisciana, gosta de gente e também não gosta de gente. Gosta só um tiquinho, de vez em quando, maior parte do tempo, solitude. As características básicas da gente tem que saber. Gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Agora virar e falar, eu sou isso. Eu conto, vocês contam. Não tem nada fixo não, gente. Nem personalidade. E isso é uma bênção, porque a gente vai mudando. Como diria o nosso amigo filósofo doidinho lá, metamorfose ambulante. Quer cantar um tiquinho, pedacinho? Tá, canta aí. Melhor cantar não, né, Fabiana? Senão vai dar ruim pra nós. Desculpa que a voz tá ruim. Metamorfose ambulante, por causa usa, ele não falou aquilo à toa, não. E o sofrimento, uma grande parte do nosso sofrimento é apego. Tipo assim, a gente não quer mudança. A gente quer que tudo fique do mesmo jeitinho. Só que a personalidade muda o tempo todo, o corpo também. Cada dia que eu olho pro espelho, eu fico assim, eu falo, não, gente, tá nascendo aos 10º dia, cabelo branco. Entendeu? E ruga pra cá, ruga pra lá. E você levanta, que a dor no joelho. Eu vou lutar contra isso ou eu vou aceitar? Aceita. A veieira vai chegando, gente. É normal. Agora, tem gente que sofre demais com isso. Capítulo 2. Capítulo 2, item 1. Pão da vida e incompreensão do discípulo. Aí a gente começa a entrar nos porquês de Jesus ter sido preso, torturado, condenado e crucificado. E aí que a gente começa a entender como que vai ser possível esse perdão. Eu tenho que segurar para não entregar o ouro, que eu quero que vocês... Mas a palavra pão da vida, incompreensão do discípulo. Agora, no caso de Jesus, foi Judas. A gente vai colocar o ranço no lugar do Judas, entenderam? Sempre lendo nesse ponto, nesse sentido, tá? Por quê? Porque a gente vai entender que, como Judas, às vezes a gente age igual que nem. Judas é um dos discípulos de Jesus, assim, que eu tenho fascínio por Judas. Porque a gente pode aprender muito com a experiência de Judas. O Judas foi o discípulo que não soube ser discípulo. O Judas foi um discípulo que não soube se posicionar na condição de discípulo. E às vezes a gente acha assim, ah não, Jesus ensina isso, ah não, mas paciência tem limite. E por aí vai. Aí pulando aqui, conflitos familiares. Por quê, gente? Porque, Rose, mas já estava pesado, agora você botou a família no meio. Tem como mudar, não? Por que vocês acham que o tema conflito familiar está aqui no meio, gente? A gente acha quem dentro da família? Os anjos? Os ranços, tudo reunido. Os ranços. Mas tem assim, não, mas não tem só ranço, não, gente. Aí eu tentando dar uma arrumada, né? Oh, meu Deus. O que a Emmanuel fala, gente, pra gente não ficar nessa depressão achando que a família veio para destruir? Não. Se existe aqueles espíritos que não são tão afins na família, que é quando a pessoa, você fala A, a pessoa entende Z. Não tem comunicação. Você fala, gente, não tem condições, não. Não precisa falar que esse aí é o inimigo do passado que voltou, né? O que o Emmanuel fala? Não é para olhar e falar que tem, nossa, tem um ranço gratuito do fulano. Tem uma antipatia. A gente fala que é o quê mesmo?
Meu santo não bateu. Ainda bota o santo no meio. Meu santo não Meu santo não bateu com o de fulano. O santo não tem nada com isso. Coisa. Meu anjo da guarda não é você mesmo que não. Porque vem a bênção do esquecimento, né? Aí a mãezinha pega o filhinho. Ô, gatinho. Fala, parece um anjo. É o inimigo do passado que voltou num outro corpinho. Você olha e fala, que graça. Tem umas mães que não contam não, você sabe, né? Não vou nem rir não, que isso é trágico. Muito trágico, mas a doutrina espírita explica por quê. Tem mãe que não consegue sentir ternura. O ódio é tanto que a mãe não suporta. Mas vamos pegar para a parte boa. Aí a mãezinha olha aquele trenzinho, que é a ternurinha. Ou o contrário. Deus é muito sábio, não é não? É ou não é? E o bebê olha assim, vê a mãezinha. Mãezinha é Deus ali, a gracinha lá. Mãezinha na vida da gente é um deusinho. Mãezinho, paizinho é um deusinho. É ou não é? Vamos ver se a minha mãezinha vai aceitar ser minha mãe na próxima de novo, né? Toda vez que eu falo isso com ela, não responde não, para mim sofrer. Deu ruim, dei travado demais, deu ruim. Então, por que o conflito familiar está aqui? O nosso maior desafio na vida não é nem você perdoar o seu chefe. É resolver a pendenga do conflito familiar, porque se está dentro, está pertinho, é porque é urgente. Então, vocês vão ver aqui que existe uma linha de raciocínio. Quando a gente chegar na parte mais desafiadora, não é que vai ser uma mãozinha com açúcar, volto a repetir, porque o perdão é sacrificioso, ele é incômodo mesmo. Ele é doloroso, mas a questão não é essa, a questão é que você fala assim, agora eu entendi. Você perdoa por escolha. A mãe da Daniela Pérez. Chico perguntou para ela, minha irmã, ô gente, e pensar que essa mãezinha aguentou, hein? Porque teve 6 anos de condenação e depois ele voltou para a rua e viveu o resto da vida dele. O Chico perguntou para ela, minha irmã, você já perdoou? Falou, Chico, não perdoei, eu não consigo perdoar. Meu coração tá, mas eu tô orando por ele. Chico falou, mas isso é o perdão. Se você já está conseguindo orar por ele, isso é sinal de que você já está movimentando o perdão. Que ela pensava que ela ia parar de sofrer para perdoar. Isso é algo que a gente tem que desmistificar. Porque senão a pessoa está perdoando, ela está tendo expressão. Gente, só de você não desejar assim, que um raio, entendeu? Um raio parta no meio, já é uma benção, como se diz o outro. É para glorificar de pé a igreja, entendeu? Porque a gente aprendeu isso a vida toda. Antigamente, e daí, tá aí a lei de Talião, que explicava isso pra gente. A gente não tinha noção nenhuma de justiça, não. Alguém ia lá matar uma pessoa da nossa família, a gente ia lá matar todo mundo da família do outro. Até uns tempos atrás, a gente torturava com prazer. E pensar que nos tempos de Jesus tinha gente de Deus, o povo fazia, tipo assim, um teatro, vamos ali ver um leão comendo um cristão. Isso é muito a gente. Então, só de você não desejar o mal para o outro já é uma vitória. Você fala, que maravilha, eu estou apanhando aqui sem desejar dar uma voadora no outro. Já melhorou demais. Mas aí que vem a questão, que é o convite, porque aí vem o próximo capítulo, que trata das profecias. O que é a profecia? A profecia é um aviso para aquilo não precisar acontecer. Avisaram. Toma cuidado, se vocês continuarem com esse coração duro, ou Israel, se vocês continuarem com o coração duro, vocês vão matar o Salvador. Vocês vão matar o libertador do povo hebreu. Gente, é muita manota que a gente dá às vezes, né? Entra reencarnação, sai reencarnação. Não, isso aí não aceita. E aí tem os livros do Emmanuel, mostrando que às vezes troca só de corpo. A luta, a briga fica a mesma coisa. Entra a reencarnação, sai a reencarnação. O inimigo do outro mata o outro. Quem que vai dar vai dar o primeiro, a outra face? Que é a face do perdão ou a face da humildade. Alguém tem que dar. Vocês conhecem a história do Tibete?
Conhece a história do Tibete? Budismo tibetano? Vocês conhecem um pouco do budismo tibetano? Vocês conhecem a sua santidade Dalai Lama? Todo mundo conhece o Dalai Lama. Dalai Lama, aos 18 anos de idade, assumiu a responsabilidade do governo do Tibete. Aos 18. Em meio a uma guerra. China e Tibete. Na hora ele amarelou. O pessoal falou, você reencarnou para isso. E aí vocês pensam, então ele era um iluminado. Igual a gente espírita, era iluminado também. Igualzinho. Por quê? E aí veio a revelação. Ele começou a ter sonhos. E eles, dentro da cultura deles, eles têm mediunidade lá. Tem mediunidade. Um índio manifestou num grande xamã, e falou para ele escrever, não falou não, mas desenhou no papel. E virou e disse, em sonho, desdobramento, o Dalai Lama, em desdobramento, falou com ele assim, olha o que vocês fizeram no passado. E aí ele vê o Tibete invadindo a China, nossa, destruindo. Era criança, idoso, acabando com tudo. Ele vira e fala. Aí é onde ele entende o ciclo que o indígena escreveu para ele, desenhou. Ou você quebra o ciclo agora, ou vai continuar assim. O Dalai Lama é um dos seres assim, gente, eu daria tudo para conhecer o Dalai Lama. Só para ver. Primeiro que eu sou muito fã do budismo tibetano. São reencarnacionistas, tem pontos muito semelhantes. E aí vem a beleza da questão. Por que eu digo que é belo? Porque ele teve que se sacrificar e sacrificar o seu povo para quebrar o ciclo. Passado. E aí, gente, tem um filme lindíssimo, chama Kundum, que é a reencarnação do 13º Buda da Compaixão, que é o Dalai Lama. Que conta a história. Gente, só para vocês terem uma ideia do peso disso. Até hoje, o Tibete está sendo escravizado pela China. Sabe esses produtos aí que todo mundo compra R$ 1,99? É fruto de trabalho escravo. E detalhe, ele já pediu misericórdia, ajuda do mundo inteiro. E ele não tem. E o filme mostra ele saindo, o povo se jogando, pedindo pelo amor de Deus para ele não sair. Mas por que ele sai de lá? Porque ele precisava, ele como responsável, ele precisava ficar vivo para que depois ele voltasse e reconstituísse tudo aquilo, entendeu? Ô, gente, mas a dor maior é a gente perceber que ele teve a grandeza moral de, ao invés de revidar e entrar num ciclo constante de guerra, ele vê o seu povo, seus familiares, pai, mãe, irmão, sendo sacrificados. E ele permanecendo. Na época, o dia que eu vi isso no jornal, eu fui impactada. Eu falei, gente, como protesto, monges sentavam em postura de lótus, colocavam fogo no corpo. E ficavam assim, porque foi um massacre. E o mundo inteiro ficou sabendo. O mundo inteiro fez alguma coisa? Não vou nem entrar, porque iriam morrer, não iriam? Não iriam morrer? Iriam morrer, não iriam? Não vamos entrar nisso não, porque Entendi. é uma outra questão, né? Outra questão é nesse caso. Foi um ato de desespero para chamada de atenção do mundo. O mundo fez alguma coisa? Nada. Como acontece todo dia aí. Então, se a gente for esperar desse universo algum tipo de consolo, a gente não tem. Não tem. Qual que é o consolo que a gente tem? É do ensino superior. Finalizando, no capítulo 3, as profecias, as lições do Gólgota, a simbologia da cruz, e aí a explicação das 3 cruzes, porque Jesus não tinha só a cruz de Jesus, tinha a cruz de Dimas e a cruz de Gestas,
E são 3 cruzes e 3 dores diferentes. 3 de quê? 3 cruzes e 3 dores diferentes. Dores. A dor de Jesus é uma, a dor de Gestas é outra, a dor de Dimas é outra, totalmente diferente. Assim pode ser com a gente. A gente pode ter a dor de Dimas, a dor de Gestas ou a dor de Jesus. Jesus não tem. Vamos. O perdão é a cruz de Jesus. O único ali que deve ser seguido é a cruz de Jesus. A cruz, Dora, a de Jesus foi aquela, mas a nossa, eu não quero entrar porque senão eu vou entregar o ouro, mas assim, a gente também enfrenta cruzes na vida. Sim, com certeza. Só que as cruzes, gente, a cruz está ligada à condenação, tá? Só para a turma não achar que qualquer probleminha é cruz. Cruz é reparação. Estou me fazendo entender? Tá? Não é te perder o emprego. Não. Morreu meu familiar, a morte não é punição. Sacrifício é cruz? Depende de qual tipo de sacrifício. Cruz é uma grande prova, entendeu? Mas que guarda relação com... Eu não gosto de usar os termos assim, expiação, eu prefiro usar reparação. Reatar os elos com a vida. Porque é pouco compreendida a questão da prova e expiação. Eu posso dar um exemplo? Pode. Se isso é cruz, né? Porque, não sei, talvez seja cruz isso. Quando na transição, né, do meu filho, por exemplo, para a adolescência, que ele retalhou todo, que queria morrer, foi um sofrimento muito grande. Isso seria uma cruz? Foi escolha dele? As experiências? Mas que a gente passou junto do sofrimento. Mas foi escolha dele? A cruz nunca é escolha. A cruz é uma imposição que a vida te dá para você reparar com alguma questão. De uma escolha que você fez lá atrás e que deu errado. Porque cruz é condenação. Todo mundo entende que a cruz de Jesus foi uma condenação, pena de morte. Só que o caso dele era injusto. Como é que é? É o que ele fez. Exatamente, o caso dele é injusto. E a gente? Então a nossa cruz é uma reparação justa. Por isso que eu falei, não é uma coisa pequena não. Sim. A cruz ela tem uma proporção. A gente coloca coisas da vida que geram um sofrimento, coloca como cruz. Não é, a cruz é condenação. Tá, entendi agora. Condenação, entendendo que ali era uma pena de morte. Entendeu? Sim. Só que ele era vítima. A gente é vítima? Não. Só que a gente sai diferente dali, se a gente souber passar por aquela questão, a gente sai liberto? Sai liberto. Né? Você pode ressurgir uma nova criatura, se souber passar. As profecias, as lições do Gólgota, simbologia da cruz, as 3 cruzes e as 3 dores e o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou ler um trechinho aqui, rapidinho, que foi um poeminha. Tô acabando, viu, turma? Queria que vocês prestassem bastante atenção aí, para quem lê Evangelho vai perceber que a essência do poema. Página 89. Página 89. O Batista, teve um dia no estudo que eu compartilhei esse poeminha, mas estava só a metade. E eu senti, lembra? Eu senti que estava faltando alguma coisa. Aí eu gastei mais um bocado de neurônio. Foi no Memórias. Só quando você falou do Memórias. E aí fiz a primeira parte dele, porque eu fiz a segunda parte primeiro, depois eu fiz a primeira. Mas veja bem. O Batista no Jordão teve a visão dos céus. Jesus era o Cordeiro, declarado sobre os véus. Sua pureza e mansidão para todos ensinava. A proposta do amor é o caminho que faltava.
Mas a força imperou e a ignorância sustentou. Lhe impuseram sacrifício, humilhação e cilício. O cordeiro segue calmo, puro e inocente. Entregue à própria sorte, não resiste à dor e à morte. Mansidão e violência é contraste e incoerência. A ninguém ameaçava e a maldade imperava. Mas a vida nobre e sábia deixa uma grande lição. É na suposta fragilidade que se esconde o perdão. Aí no livro aqui explica o porquê que forte é quem perdoa. Porque esse poema ele tá como finalzinho, né? Logo depois tem um outro poema. É como se fosse a síntese do livro, nessas expressões aqui, porque tem bastante reflexão sobre o cordeiro. Jesus foi o cordeiro pascal, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Jesus foi o cordeiro, o último cordeiro sacrificado. É isso, gente. Tenho somente a agradecer vocês pela presença. Muito melhor fazer assim, ó, aconchegante, pela sua audiência. pela sua audiência. E é isso, viu? Espero que vocês me deem depois o feedback. Eu não falei sobre a questão eu falei sobre a questão das referências? Referências? Falei, né? Questão de na íntegra. Coloquei na íntegra para quem já é espírita, para recapitular e ver que tudo está no Livro dos Espíritos, né? Tudo está na Gênese Bíblica, tudo está no Evangelho de Jesus. E para quem não conhece, começar a se aproximar de algo que é mais substancioso. Está precisando muito de ler na fonte. A gente só conhece a doutrina espírita lendo o Livro dos Espíritos. E Livro dos Espíritos a gente começa a ler e não termina nunca, né? Obrigada. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. E que... Acabei com o livro da Inês. Que a Fernandinha e a Pietrinha sintam as nossas melhores vibrações de amor. Vou pedir, deixa eu ver aqui. Ô Inês, faz a prece por nós, por favor. Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Daqui a pouco vou comer um salgadinho. Ela fez a desfeita, ao vivo. A Helena fará a prece. Beijo, turma. Fica com Deus. Faz aqui, Helena, fazendo favor, porque o pessoal tem que te ver, tá? Na sintonia boa de todas essas palavras, de tudo que foi dito sobre o perdão, esse perdão que nos liberta, que nos aproxima de Jesus, que possamos rogar a Ti, Senhor, que cada vez mais possamos sentir a Tua presença nas nossas mentes, nos nossos corações, que os bons espíritos que aqui se encontram nesta abençoada casa, Sociedade Espírita Allan Kardec, possam cada vez mais tocar as nossas mentes e os nossos corações com boas intuições, com boas inspirações, para que assim, Pai Celestial, possamos cada vez mais perseverar no bem, aprendermos a julgar menos, a amar mais e a perdoar mais, justamente como nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que possamos cada dia mais e mais entendermos que estamos aqui nessa abençoada escola que é o planeta Terra para aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas e indulgentes, sempre capazes de amar e de perdoar. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço.